Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, sejam bem-vindos. Mais uma vez reunidos, e o bate-papo de hoje é de um assunto bem atual. O tema que eu escolhi é diversidade dos seres. Para que possamos aprender a conviver com as diferenças, na pedagogia moderna tem o ensinamento dos 4 pilares do conhecimento, que podemos aplicar à nossa vida. São eles: diferentes, como as pessoas são diferentes. Aprender, como aprender a conviver com essas diferenças que geram discórdias, desentendimentos, mágoas e decepções. Base evangélica, a busca da paz. Aprender a conhecer. Aprender a conhecer indica o interesse, a abertura para o conhecimento que verdadeiramente liberta da ignorância. É necessário tornar prazeroso o ato de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que não seja efêmero, para que se mantenha ao longo do tempo e para que valorize a curiosidade, a autonomia e a atenção permanentemente. É preciso também pensar o novo, reconstruir o velho e reinventar o pensar. Aprender a fazer. Mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na busca de acertar. Não basta preparar-se com cuidados para inserir-se no setor do trabalho. A rápida evolução por que passam as profissões pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações de emprego e a trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, valores necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, gostar de uma certa dose de risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível. Aprender a fazer envolve uma série de técnicas a serem trabalhadas. Aprender a conviver. Aprender a conviver traz o desafio da convivência, que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento. No mundo atual, este é um importantíssimo aprendizado, por ser valorizado quem aprende a viver com os outros, a compreendê-los, a desenvolver a percepção de interdependência, a administrar conflitos,
a participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum. Aprender a ser. Aprender a ser talvez seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. É importante desenvolver sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. A aprendizagem precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. Que o amor e o perdão sejam as luzes a nortear nossos ideais. Pai, dá-nos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar, força e coragem para mudar o que é preciso e sabedoria para perceber as diferenças. Essa é uma citação de Francisco de Assis. E temos uma outra também muito bonita e que se pode pôr em prática no dia a dia, de Nelson Mandela. Ele disse que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Espiritismo e respeito à diversidade humana. Em tempos que nos pedem reflexão e consciência sobre o preconceito, a doutrina espírita nos traz palavras esclarecedoras para o nosso trabalho de autoaperfeiçoamento e convivência pacífica. Ante a lição de que somos todos irmãos, celebremos a diversidade humana com respeito e fraternidade, com a riqueza das palavras a seguir. Allan Kardec encontrou, nos princípios da doutrina espírita, explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais e etc. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito
pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Kardec continua: nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Em diversos pontos de sua obra, o codificador Allan Kardec se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. E baseado nesses informes científicos da época, que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é decisivo abordar a questão do preconceito racial. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. A diversidade bate à porta da sociedade e precisa ser discutida e respeitada. Para o Espiritismo se efetivar como uma verdadeira ferramenta de transformação social, é necessário pensarmos em diversidade. É necessário pensarmos nas demandas de cada indivíduo e como hoje, de forma crescente,
é importante debatermos sobre o gênero, sexualidade, racismo e desigualdades. Dessa forma, não basta seguir o rumo de certas tradições religiosas e se isentar de compreender tal complexidade social. Não parece mais suficiente que as religiões estejam do alto de uma torre de marfim, ditando regras moralizantes, sem adentrar contextos históricos, sem o entendimento do que são estruturas de opressão e de como isso reflete as deficiências morais do caráter humano. Afinal, o que o percurso histórico da humanidade nos conta, senão uma progressão de eventos que estão caracterizados por situações do tipo colonizadores versus colonizados, brancos versus pretos, homens versus mulheres, donos dos meios de produção versus proletariado, heterossexuais versus homossexuais, e assim vai. Isso revela que existe sistematicamente grupos de pessoas privilegiadas que tentam se impor umas sobre as outras, que se julgam maiores, melhores, né? E o que o Evangelho nos diz? Bom, o Evangelho nos diz que todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. Portanto, a desigualdade e o preconceito só são inerentes ao ser humano por conta das falhas morais que o espírito não suficientemente evoluído carrega. O egoísmo se manifesta tal e qual uma fresta em nosso caráter, pela qual passam o preconceito, os julgamentos, a dificuldade de aceitação da diversidade. Dito isto, de maneira introdutória e tendo em mente o potencial da doutrina espírita como um meio de nos fazer refletir e de concretizar a aceitação do próximo, dar visibilidade e fazer refletir sobre as singularidades do ser humano, lançando um olhar caridoso para as causas sociais, nos aproximando do ideal de caridade proclamado pelo Cristo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E se ficar alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Obrigada pela atenção. Deus abençoe a todos nós. Tenham uma ótima semana. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado. Assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente.
Damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.